Durante essa semana a gente teve discipulado e o Senhor colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com os irmãos. E eu confesso a você que eu estava preparando outra palavra para ministrar a vida dos irmãos hoje aqui. Talvez eu vou falar domingo que vem, já vou te dar o spoiler hoje aqui para que você possa se interessar e voltar. Talvez domingo que vem eu vou falar sobre as batalhas que Davi não venceu. Davi foi um grande homem de muitas guerras, de muitas batalhas, venceu muitos obstáculos, mas teve algumas batalhas que ele não venceu. O pessoal está dizendo que tem retorno, mas não tem frente, Baca. Esse microfone aqui. Glória a Deus. Aleluia. Isso acontece comigo. Aleluia. Glória a Deus. Tem como soltar a frente para os irmãos? Aqui o retorno está bom. A frente soltou? Os irmãos estão ouvindo agora? Estão ouvindo bem? Glória a Deus. Aleluia. Então Davi foi um homem que enfrentou muitas batalhas. Ele é conhecido como um homem que enfrentou o gigante Golias. Mas teve batalhas que ele não venceu. E eu queria falar sobre isso talvez hoje à noite aqui. Mas não foi o que o Senhor colocou no meu coração. Ele queimou o meu coração para que eu pudesse compartilhar a palavra que eu compartilhei no discipulado. Não acredito que o Senhor está fazendo isso por outra coisa, a não ser alcançar o coração de pessoas que aqui estão. Então nós vamos apertar o cinto, porque nós vamos decolar nessa noite. Abra para mim Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, nós vamos ler nessa noite. Olha o que a Bíblia diz. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu vou ler mais uma vez para você pensar. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Presta atenção o que o apóstolo Paulo está escrevendo a carta aos Efésios, ensinando a gente. E olha o versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra principados e contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho da paz e tomando sobretudo o escudo da fé com o qual nós podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E orando em todo o tempo, com toda oração e súplica e no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que seja dado o abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Coloque a mão no coração, diga assim comigo: Pai, Tu és bem-vindo em minha vida, em minha família e neste lugar. Senhor Jesus Cristo, Tu és bem-vindo em minha vida, em minha família e neste lugar. Espírito Santo, Tu és bem-vindo em minha vida, em minha família e neste lugar. Amém. Glória a Deus. Irmãos, segundo as Escrituras Sagradas, elas nos afirmam que o Senhor Jesus, a partir do momento que a gente crê nele, Ele nos transporta do reino das trevas, a qual vivíamos presos como escravos, e nos leva para o reino do Filho do seu amor. Isso está escrito em Gálatas capítulo 1, versículo 13. Porém, esse acontecimento é algo que acontece dentro de nós, e não acontece de uma forma literal. Porque se isso fosse literal, Ele me tirava da terra e me levava para o céu. Mas Ele não fez isso. Ele trouxe o céu e colocou o céu dentro do meu coração. A partir do momento que eu creio no Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de mim. E aí você vai ver o que a Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 17, versículo 20 e 21. Jesus diz assim: interrogado pelos fariseus sobre o que havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vocês. Então, a partir do momento que uma pessoa se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida para Cristo, segundo as Escrituras, o Espírito Santo passa a morar dentro dela.
E a partir desse momento, como eu te falei, o Senhor nos transportou do reino das trevas e nos colocou no reino do Filho do seu amor, com um detalhe: isso não foi literal. Ele não me tirou da terra pecaminosa e me levou para o céu santo. Não, Ele simplesmente trouxe o céu para a terra e colocou dentro do meu coração. E aí você pode pensar assim: pastor, por que Ele fez isso? Por que na verdade Ele já não me levou e tudo estava resolvido? Porque a palavra de Deus nos mostra que lá em 1 João capítulo 5, versículo 19, que esse mundo jaz no maligno. Então, se Deus me salvou, me deu o seu Espírito Santo e me colocou aqui nesse mundo, é porque na verdade Ele quer que eu ainda, como ministro dEle, como alguém que entenda, faça a diferença para que assim como nós tivemos nossos olhos abertos e voltamos a nossa vida para o Senhor, nós sejamos também canal, instrumento de Deus para que isso aconteça. Lá em João capítulo 17, a partir do versículo 14, o Senhor Jesus Cristo diz assim: deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que eu não estou orando ao Pai para que eles sejam levados para o céu. Eu estou orando ao Pai para que o Senhor os proteja, para que aqui na terra, nesse mundo hostil que jaz no maligno, a gente tenha a possibilidade de cumprir nossa vocação, de cumprir nosso ministério e de fazer aquilo que Ele colocou dentro de nós. Então, quando a gente pensa dessa forma, o que a gente então conclui, irmão, segundo as Escrituras? A gente entende que Deus então me colocou aqui nesse mundo caído, mesmo sujeito a algumas situações que a gente pode viver, mas com a ideia de sermos verdadeiramente embaixadores do Senhor, representantes do Senhor. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, a Bíblia diz que de sorte somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. O que Ele quer dizer? Ele quer dizer que todo cristão que entregou a vida verdadeiramente, ele faz parte agora de um reino. Esse reino é do céu. E então, se eu estou nesta terra caída, hostil, mas Ele me deixou aqui, Ele está tentando me mostrar e tentando me levar à compreensão clara de que existe um propósito para a minha permanência aqui. Existe um propósito para que eu esteja aqui. Existe um alvo para que nós permaneçamos aqui. Pastor, por que nós enfrentamos lutas? Muitas delas é simplesmente porque nós vivemos nesse mundo hostil, aonde jaz no maligno, aonde verdadeiramente é uma batalha espiritual que luta contra a gente, mas que pela graça de Deus, Ele nos proporcionou tudo que fosse necessário para que nessa batalha e nesta luta a gente pudesse exercer nosso propósito, exercer nossa missão e sairmos dessa terra como mais que vencedores. Quem crê no que eu estou falando, diga amém. Pastor, por que o Senhor está falando isso? Porque verdadeiramente nós cristãos muitas vezes não entendemos a palavra na íntegra. E muitas vezes pegamos parte dela, e por pegar parte dela focamos numa direção única e nos esquecemos de olhar para o todo. E o texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo está falando dessa guerra, dessa batalha, nos mostrando que ele está ofertando, Deus está entregando para nós uma armadura, o capacete da salvação, a espada do Espírito, a sandália do Evangelho. Mas muitas vezes nós como cristãos, muitas vezes focamos apenas na armadura e nos esquecemos de estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder, para que a gente possa, Márcia, usar esta armadura. Então muitas vezes nós olhamos para o capacete da salvação e falamos: não, eu recebi. Eu tenho na verdade, como muitos usam, um amuleto. Como muitos usam a palavra como um amuleto. Olha para mim. Ele está dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura. Por quê, irmão? Porque que adianta um soldado estar preparado com as suas armas para uma guerra e não ter estrutura para lutar? Não ter força para lutar? Não ter treinamento para lutar? Alguns anos atrás, um dos nossos irmãos da nossa igreja passou no concurso da polícia. E o engraçado é que ele não assumiu automaticamente a sua posição de polícia. Ele foi fazer um curso de 11, 12 meses. Agora eu pergunto para os irmãos, por quê? Porque nesse tempo que ele ficou lá aprendendo, ele estava na verdade se preparando para usar a farda, para usar a arma, e ser na verdade alguém que exercesse a sua autoridade dentro dos limites que foram impostos. Muitas das pessoas que não são tratadas, não são treinadas, não são capacitadas, querem usar a arma como se fosse um amuleto. E volto a dizer, irmão, nós precisamos primeiro nos fortalecer em Deus, para que pela graça dEle, essas armas que Ele já nos disponibilizou, seja usado, para que nessa luta a gente seja mais que vencedor. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Diga amém. E aí então a pergunta que eu faço não é para você apenas saber que você tem uma armadura. A pergunta que eu faço é: como se fortalecer em Deus?
Como que uma pessoa pode fortalecer a sua vida em Deus, para que em Deus ela tenha a capacidade de usar todas as armas. E segundo a Bíblia, em 2 Coríntios 10, a partir do versículo 2 e 3, Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para destruir todo sofisma e toda fortaleza. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que se eu estiver preparado, quando chegar a oportunidade de eu usar as armas, vai estar completo, porque eu estou preparado para elas e Deus já me deu elas. Por isso nessa noite eu quero dizer para você, abra o teu coração, Deus tem algo para você aqui nessa noite. Quem está entendendo o que eu estou falando, diga amém, irmão. Então, com todo respeito, passa a mão no ombro do irmão que está do seu lado, fala para assim: Deus quer te ensinar hoje a você se fortalecer nele, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E a primeira coisa que eu queria falar com os irmãos, e aqui na verdade eu não falei no discipulado, mas a primeira coisa que você tem que atender, que a palavra de Deus nos mostra, que todo soldado que milita, ele não milita, irmão, às suas próprias custas, mas tem alguém que o sustenta durante o período desse treinamento. E isso aponta para a ideia de que todo filho de Deus tem que aprender a se alimentar da palavra que Deus manda. Então é necessário reconhecer que o poder que nos fortalece vem de nosso Senhor Jesus Cristo. E segundo a palavra, Cristo e a palavra são um. Lá em João capítulo 1, versículo 1 diz que o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então quando na verdade nós nos alimentamos da palavra, automaticamente nós estamos nos alimentando de Cristo. E ao se alimentar de Cristo, nós estamos o quê? Sendo fortalecidos em Deus. E existem duas formas da gente ser fortalecido da palavra. Primeiro, ouvindo. E parabéns para você que conseguiu chegar aqui, porque eu tenho a certeza que Satanás e seus demônios lutou muito para que você não viesse. Talvez colocou muitos empecilhos para que você não chegasse. Talvez colocou dúvidas. Talvez quando você estava encostando o carro, você falou: mas será que é o lugar que eu vou entrar mesmo? Mas será que essas pessoas vão me receber? Como é que é esse negócio aí? Como é que vai ser? Mas Deus estava dizendo para você aqui nessa noite, Ele marcou um encontro com você em nome de Jesus. Está dando para entender o que estou falando? Diga amém, irmão. Então a primeira forma que eu me alimento é ouvindo. Romanos 10,17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas também existe a palavra que nós falamos, que é o rema que é a palavra revelada, que é Cristo. Mas também tem o logos, que é a palavra escrita. E aí você vai ver, olha o que a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz, olha o que a palavra diz, porque a palavra da cruz é deveras loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o que? O poder de Deus. O poder de Deus. Ou seja, a palavra do evangelho para quem perece é insignificante, é loucura, não tem sentido. Mas a Bíblia diz que para aqueles que são salvos é o que? O poder. E eu quero falar aqui para você nessa noite, filho, uma palavra tem o poder de mudar uma vida. Uma palavra tem o poder de trazer cura. Uma palavra tem o poder de restaurar um casamento. Uma palavra tem o poder de restaurar uma família. Uma palavra tem o poder, porque o texto diz que ela é o poder de Deus. E é por isso que você veio aqui, para receber a palavra. Lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 24, a palavra de Deus diz assim: Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então Cristo e a palavra são um. E Ele está ensinando para nós aqui algo muito poderoso. Olha para mim, irmão. Lá em Mateus capítulo 3, a partir do versículo 16, 17, 18. Jesus Cristo está sendo, na verdade, batizado por João no Rio Jordão. O texto diz que veio sobre ele a forma corpórea de uma pomba, que era o Espírito Santo, e repousou sobre ele. E ele ouviu uma palavra que veio do céu que disse: esse é o meu filho amado em quem eu me alegro. A partir desse final do capítulo 3, a gente tem no capítulo 4. E no versículo 1 do capítulo 4, a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. E depois de 40 dias e 40 noites, Satanás chega diante dele e fala assim: por que você está passando por isso? Transforma estas pedras em pães. E eu sempre digo para os irmãos, quem teve capacidade de transformar água em vinho, teria poder de transformar a pedra em pão. Agora a pergunta é, por que Jesus não fez isso? Porque Jesus estava dizendo para ele: eu não vou me alimentar do que você quer me dar, e nem daquilo que eu posso transformar. Eu vou me alimentar daquilo que Deus deixou para mim. O quê? A palavra que Ele deixou.
A palavra que ele disse. E a palavra que ele disse é: eu sou um filho amado em quem o meu pai se alegra comigo. Esta palavra sustentou Cristo no dia da dificuldade. Olha para mim, filho. Talvez no dia das suas dificuldades você vai precisar de uma palavra para te sustentar, para te ajudar a atravessar um momento difícil. Talvez você pode dizer: pastor, que palavra que é essa? Eu não sei. Talvez procure uma na Bíblia. Qual, pastor? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Já serve. Mas se não tiver essa, qual pode ser? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente pode descansar. Já serve. E se não for essa, peça para Deus uma palavra, Ele vai te dar. E essa palavra vai te sustentar no meio da sua luta, no meio da sua batalha, no meio da sua dificuldade, porque ela é o pão vivo que desceu do céu para te fortalecer. Quantos creem no que eu estou falando? Diga amém. A Bíblia fala de Elias, a partir do capítulo 19 de 1 Reis, no versículo 4, fala que Elias, na verdade, irmão, é ousado por Deus. A Bíblia diz que ele levanta um desafio entre os profetas, e os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, 400 profetas de Azera, que eram deuses que na época os filisteus adoravam. A Bíblia diz então que ele foi lá e subiu no monte e fez um desafio com os profetas. Disse: olha, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E a Bíblia diz que os profetas de Baal começaram a fazer seus sacrifícios, começaram a fazer suas emulações, se cortar e aquela coisa toda. E daí Elias ficou tranquilo, irmão. Mas a Bíblia diz que de repente, quando eles tentaram fazer de tudo, a palavra de Deus diz que Elias, na verdade, conserta o altar, coloca o sacrifício em cima. E a Bíblia diz que ele faz uma oração de um capítulo, que desça fogo do céu. E a Bíblia diz que lambeu o fogo, o sacrifício, até a água que eles jogaram lá. E com isso, ele conseguiu vencer esses 850 profetas e matou a todos. Porém, olha para mim, filho. A partir desse momento, veio a Jezabel, que era na verdade a rainha, casada com Acabe, uma mulher maligna. E agora começa a afrontar Elias. Olha para mim, filho, presta atenção no que eu vou te falar. Nessa noite o Espírito Santo trouxe aqui talvez para te falar isso. Tem pessoas que estão aqui talvez celebrando uma grande vitória. E muitas vezes quando a gente tem uma grande vitória, é nessas horas que muitas vezes nós abaixamos a guarda, e o inimigo vem com seus artimanhas para tentar atrapalhar a nossa vida. Eu sempre falo para os irmãos e ensino aqui na igreja: se o inimigo não conseguir roubar a tua bênção, ele vai tentar roubar a alegria da tua bênção. Mas por que você faz? Então na verdade fica firme, não baixa a guarda. E o texto nos mostra que nesse texto a mulher confrontou Elias. E a Bíblia diz que Elias saiu, fugiu e deitou debaixo de um pé de zimbro e pediu a morte, irmão. Aí eu fico pensando, cara, como que um homem teve capacidade de enfrentar 850 profetas e não tem capacidade de enfrentar uma mulher? Talvez é por isso que você não entende que sua mulher, seu marido às vezes corre de você. Aleluia, ele fala: foge da aparência do mal. Oh Jesus, tem misericórdia, porque não é fácil. Mas a Bíblia diz que ele desejou a morte depois do confronto de Jezabel. Mas a palavra de Deus diz que nesse contexto de fraqueza, de limite espiritual, o texto diz assim: ele porém foi ao deserto a caminho de um dia, e foi-se, deitou-se debaixo de um pé de zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, Senhor, toma para agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo tocou-lhe e disse: levanta, come. Olha o que a Bíblia diz, irmão. O profeta cansado, confrontado pelos problemas. Deus poderia estar falando assim: que pouca vergonha, você está aí, homem, correndo de uma mulher. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que o Senhor vai lá onde ele está, levanta um anjo e diz assim: levanta, come. E olha o que o texto diz: e deitou, tomou agora a minha vida, pois não sou. E deitou e dormiu debaixo do pé de zimbro. E eis que o anjo disse: olha o que o texto diz: e olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas. Irmão, deixa eu falar uma coisa com você aqui nessa noite. Deus é tão maravilhoso, que Ele não trouxe um pão dormido para Ele, não. Lá em casa nós temos uma guerra, porque assim, eu não sei, tudo que arroz gosta eu não gosto. Eu falei: Jesus, não sei. Eu gosto do pão craquento, irmão. Sabe quando você acaba de comprar, ele fica tudo craquento? Ela fala: esse pão é ruim, tem que ser dormido. Irmão, deixa eu falar uma coisa: que graça que tem um pão dormido. No outro dia ela coloca dentro de um saco, amarra e fica murcho. Eu não vejo graça. Talvez você está aqui e fala: pastor, esse que é bom. Pois é, o seu gosto. O meu gosto é outro. Inclusive eu vou nas padarias que eu vejo o pão mais craquento, porque eu gosto assim. E Deus na verdade poderia ter trazido um pão dormido para Elias, mas a Bíblia diz que o pão estava sobre o que, irmão? A brasa. Sabe por quê? Porque tem palavras que muitas vezes nós recebemos, que talvez é o pão dormido. A gente ouve, recebe,
e vai embora, come, se alimenta. Mas tem palavra que é pão quente. E quando esse pão quente entra, irmão, vou falar uma coisa para você. Quem já foi da roça, quem já foi do sítio, sabe o que eu vou falar aqui. Pega aquele pão do forno, sair da hora, irmão, quentinho. Passa aquela manteiga derretendo e come. Deixa eu falar uma coisa com você. Ou você se fortalece ou você vai para o banheiro. Mas do mesmo jeito você não fica. Porque esse pão quente dá força. Esse pão quente alimenta. E a Bíblia diz que o pão quente que Deus trouxe para Elias fortaleceu a fé dele. Porque o texto diz assim: deitou e dormiu debaixo do pé de zimbro, e olhou, eis que as cabeceiras estavam pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu. Só que olha o texto: tornou a deitar. Sabe por quê, irmão? Porque talvez ele estava cansado. Talvez ele estava extremamente cansado. E na verdade o texto está dizendo que Deus trouxe uma porção, mas aquela porção não foi o suficiente para fortalecer Elias. Mas olha para mim, não importa quantas vezes o Senhor tiver que te servir, Ele está disposto a fazer isso. Olha para mim, presta atenção, sinto o meu espírito agora de compartilhar com você. A Bíblia diz que Jesus, quando recebeu os 5 pães e 2 peixes, e que Ele abençoou e multiplicou, a palavra de Deus diz que Ele pediu para os discípulos, pediu para que as pessoas se assentassem em grupos de 150, e todos eles foram saciados, até que sobrou 12 cestos de pães. Olha para mim, irmão, quantas vezes cada grupo daquele que teve a necessidade de se alimentar, recebeu. Eu não sei o quanto que você vai precisar de pão hoje, mas uma palavra eu tenho para te dar: o teu pai tem esse pão para te alimentar. O que Ele não quer é que você saia daqui enfraquecido, no nome de Jesus. Porque o texto diz que eles se assentaram e eles serviram. Vou falar uma coisa para os irmãos: se tivesse um grupo daqueles 100 ou 50, igual uns irmãos que eu vi lá em São João do Caiuá, não vou falar aqui de Paranavaí não, mas vou falar de São João. Irmão, nós fizemos um negócio de pizza lá em São João do Caiuá, levamos os jovens adolescentes. Quando estava terminando, a mulher falou assim: gente, deu já, né? Deu, já tá bom já. Irmão, acabaram com tudo. Foi igual, eu fiquei pensando, sabe o que o dia eu estava pensando, Luiz? Gafanhoto às vezes está dentro da igreja. Porque quando a Bíblia fala para os fariseus, lá Jesus fala assim: quem são vocês fariseus e fariseus que devoram a casa das viúvas? Quem que eram os devoradores daquela época de Jesus? Os religiosos. Vou falar uma coisa para os irmãos. Teve uma, igual eu falei para vocês lá, a mulher falou: gente, não para, não tem jeito. Talvez eu não sei quantas pessoas elas tiveram necessidade, mas a verdade é que quanto eles precisaram, Deus estava disposto a ofertar. Porque o que Deus não quer é deixar ninguém fraco por falta de pão. Fala para o seu irmão: como é que você está? Quantos pães você precisa? Não importa quanto, a verdade é que Deus está disposto a te dar. Olha o que o texto diz aqui, irmãos. Versículo 7 do capítulo 19 diz assim: e o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: levanta e come, porque te será muito longo o seu caminho. Olha para mim, como que Elias ia continuar o caminho fraco? Como que Elias ia lutar fraco? Como que ele ia usar as armas fraco? O que Deus estava dizendo para ele? Eu estou aqui para te fortalecer. Sinto no meu coração agora. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Feche seus olhos comigo nessa noite. Espírito Santo, eu sinto o Senhor de uma forma muito forte aqui nessa noite. E eu sei que nesse momento existem pessoas que precisam ser nutridas pela tua palavra. Gente que chegou aqui talvez desistindo da própria vida. Gente que chegou aqui talvez desanimado. Gente que talvez chegou aqui depressivo. Gente que chegou aqui, Senhor, talvez dizendo como Elias: eu desejo a morte. Mas nessa noite, pelo poder do teu palavra, o pão vivo que desceu do céu, que é teu filho, alimenta cada coração agora e começa a nutrir a alma, o espírito, e arranca todo o poder do mal. Porque nesta noite nós não vamos voltar para casa do mesmo jeito, mas seremos tocados pela tua presença, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Posso continuar? Diga amém. O texto diz assim: ele foi longo o seu caminho. O texto fala assim: levantou-se, pois, comeu e bebeu. E olha o texto, irmão: e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até o Horebe, o monte de Deus. Olha para mim, que combustível do céu que Deus deu para Elias. Porque hoje as pessoas falam muito de jejum intermitente, gente ficando tempo sem comer.
Mas muitas vezes as pessoas entram numa cetose que faz com que elas não se movimentem, porque já estão fracas. Mas a Bíblia diz que com o alimento, daquilo que Deus deu para Elias, ele andou 40 dias e 40 noites. Olha para mim nessa noite. Escuta o que eu vou te falar em nome de Jesus Cristo. Existe um pão que vai te fortalecer, a fim de que você vença ou ultrapasse limites que você nunca imaginou, mas o teu Deus vai te dar força para enfrentar. Quem entendeu o que eu falei, diga amém. Então, pastor, como que eu sou fortalecido em Deus? Tá? Eu sou fortalecido em Deus, o que, irmão? Me alimentando da palavra, me alimentando daquilo que está escrito, me alimentando daquilo que o Senhor disse, mas me alimentando também ouvindo. A segunda coisa é como que então eu me fortaleço em Deus. A palavra de Deus diz, irmãos, em Salmos, Isaías, capítulo 40, versículo 27. Preciso que projete esse texto, vai dar para projetar? Vai dar, Nick? Projeta esse texto para mim. 40, 27, olha o que o texto diz. Porque pois dizes, ó Jacó, presta atenção para você entender o contexto. Porque pois dizes, ó Jacó, tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Olha para mim, eles estão vivendo um momento de muitas batalhas, muitas lutas. E ele fala assim, o meu caminho está encoberto para Deus. Eu estava pensando nessa palavra, e o que me veio ao coração, Fabrício, sabe aquele juiz, né, que geralmente pega um monte de processo, e porque tem um monte de processo embaixo, ele não consegue ver o processo daquele que está lá embaixo. Talvez Israel está vivendo um momento desse jeito, que eles estão fracos, fragilizados, porque olha o texto, o Senhor o cria, volta o versículo 27, aquele versículo, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Olha para mim, filho, já sentiu momentos da sua vida que parece que Deus não está ali, ou que Ele não ouve, ou que a coisa não vai acontecer, e aí você fica às vezes desesperado, o que eu vou fazer? Mas olha o texto, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se canse, não se fadiga, não há esquadrinhação no seu entendimento. O que Ele quer dizer aqui, irmão? Você tem um Deus que não está cansado. Talvez o cansaço faz parte da vida do homem, mas do nosso não. E olha o texto, versículo 29. Dá vigor ao cansado, multiplica a força aos que não têm nenhum vigor. E olha o versículo 30. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Olha para mim, irmão. A gente já está um pouquinho mais experiente, mas a gente já foi novo. Eu vou te falar, novo, a gente tem um vigor fora do normal. Eu já comecei a jogar bola de manhã, acabei de noite, morrendo, mas já fiz isso. Talvez você está aqui e fez a mesma coisa, porque a gente tem muito vigor, muito ânimo, muita força. Mas até os jovens, em algum momento, Valdir, se cansa. Porque é o que o texto diz. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Por quê? Não existe essa pessoa, independente da vida que ela tenha, da habilidade que ela tenha, em algum momento ela pode se cansar. Mas olha o que o texto diz. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como de águia, e correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fadigarão. Presta atenção que eu vou te falar. O texto é tão lindo, porque na maioria de nós, a gente precisa descansar para então depois poder fazer algo. Mas o texto está dizendo que pelo simples fato de você estar esperando, confiando, acreditando em Deus, você pode continuar correndo, caminhando, que você não vai cansar. Porque muitos pensam assim, não, vou parar, pastor, um pouco. Eu vou lá para o pit stop, carregar ali a bateria, vou lá ficar um pouquinho mais forte, depois eu vou. Mas o texto não está dizendo para esperar inquieto. O texto está dizendo assim, olha, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas. Ou seja, quem vai subir com asa, tem que bater essas asas. O texto diz, quem corre não vai se cansar, mas quem, para não se cansar, tem que correr. E aqueles que caminham, não vão se fadigar, mas ele está dizendo para você caminhar. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que esperar em Deus não é você ficar sentado, como o Raul Seixas diz na música, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Esperar conforme Deus diz é o quê? Eu estou esperando, mas eu estou indo. Eu estou esperando, mas eu estou indo. Eu estou esperando, mas eu estou caminhando. Eu estou esperando, mas eu estou indo. Olha para mim, filho.
Sabe o que acontece com muitos cristãos? Ele quer estacionar. Ele quer esperar, fala, eu estou esperando, pastor. Eu estou esperando. Olha para mim, filho. Não adianta você esperar parado. Nós temos que esperar andando. Nós temos que esperar correndo. Nós temos que esperar voando. Por quê? Porque talvez Deus já vai pegar a gente no embalo. E ó, irmão, já vai pegar a gente na banguela e falar, já está indo. Agora que você vai mais rápido. Mas sabe o que acontece com a gente? A gente quer falar, não vou mais não. Quero pendurar minha chuteira. Já deu o que tinha que dar. Tá bom. Mas a Deus, a palavra, está nos ensinando pela graça de Deus, que Ele nos dá essa promessa de que a gente pode esperar no caminho. Então olha, levanta o dedinho de profeta para o céu. Levanta o dedinho de profeta. Vira para o irmãozinho que está do céu e fala assim, vamos, bora. Vamos. Fala para ele, não para não. Não para não. Pastor, mas eu estou esperando. Como é que você espera parado? Engraçado, o evangelho tem essas loucuras. Porque Hebreus diz que é para mim correr com paciência. Eu fico pensando, como é que é correr com paciência? Acho que é ali que nasceu a marcha atlética. Porque tem que não pode tirar o pé do outro. Eu acho que foi ali que nasceu isso. Mas olha para mim, irmão, escuta o que eu vou te falar nessa noite. Permaneça, espere, mas caminhe. Está dando para entender? Diga amém. Fala para o irmãozinho que está do seu lado, não para não, viu? Não para não. Não vai para frente. Quem está ouvindo a palavra, diga amém. Posso continuar, diga amém. Como que eu me fortaleço em Deus? Nós nos fortalecemos em Deus segundo a palavra, dando glórias ao Senhor, irmão. Adorar em meio à luta é um ótimo exercício da fé. Isso foi o que aconteceu com Abraão. Preciso que projete esse texto também, Romanos capítulo 4, versículo 18. Olha o que a Bíblia diz, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de nações, de muitas nações, conforme que lhe fora dito. Assim será a sua descendência. Olha o texto. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos. Olha para mim, irmão. Olha para mim, irmão. Abraão tinha recebido uma promessa com 75 anos. E talvez com essa idade ainda teria lenha para queimar. Mas a Bíblia diz que passou 25, ele está com 100. E todo homem sabe, irmão, da sua capacidade. E o texto está dizendo aqui, pois o seu corpo já amortecido. Que parte você acha que está amortecido? Deixa isso para lá. Pois já era quase 100 anos. E não tão pouco para amortecimento do ventre de Sara. E aí ele tinha outro problema. Qual que era o problema? O problema era Sara também, que agora também não tinha mais a possibilidade de gerar um filho. Mas olha o que o texto diz. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade. Mas foi fortificado na fé, fazendo o que, querido? Foi fortificado na fé, fazendo o quê? Aqui é um problema. Por quê? Porque eu expliquei para os irmãos quinta-feira. A Bíblia fala que Israel estava diante do mar vermelho. E aí a Bíblia diz que o faraó está vindo. E o povo de Israel está aqui com Moisés. E o povo começou a falar com Moisés, Moisés, e aí? Nós vamos morrer? Aí a Bíblia diz que Deus falou para Moisés, Moisés, por que você está reclamando a mim? Manda o povo que marcha. E a Bíblia diz que eles começaram a marchar. E quando começaram a marchar, o mar se abriu, eles passaram. Só que antes do mar abrir, estava todo mundo pressionando Moisés. Mas depois que o mar abriu, e a Bíblia diz que depois Moisés tocou no mar e ele fechou e matou os egípcios, aí a Miriam pegou o pandeiro e foi tocar. Olha para mim, filhinho. Tocar com o pandeiro depois da vitória, qualquer um toca. O duro é pegar o pandeiro do lado de cá do Jordão. Fala pro irmão, pega o pandeiro agora que eu quero ver. Agora que é a luta para pegar o pandeiro. Porque, irmão, você está na luta. E aí, como é que você está, irmão? Irmão, como é que você está? Estou na luta, pastor, mas glória a Deus, aleluia. Vou cantar lá. Estou passando pela prova, mas estou dando glória a Deus. Você vem assim? Não. Como é que você está, irmão? O mar está aí, pastor. Olha o tamanho desse mar aí, pastor. Olha o faraó que está vindo lá, mordendo os dentes. E o que eu vou fazer agora? Vamos morrer aqui? Olha para mim, meu querido. Deus está te dando a oportunidade de ser fortalecido na fé. Como? Quando verdadeiramente, no meio da sua luta, você tem a ousadia e a graça de falar para Deus, Deus, eu te louvo, eu te adoro. Jó no capítulo 2, depois que ele passa por aquela luta terrível, a mulher de Jó olha para ele e diz assim,
Amaldiçoa esse Deus, Jó, e morre. Você não tem mais nada, cara. Você perdeu os seus filhos, nós perdemos nossos filhos, perdemos nossos bens. Você não tem mais, nem saúde você tem. Olha a sua condição, morre. É melhor. Talvez Jó, naquela condição, pensou: eu amaldiçoo o dia que eu nasci, porque eu nasci, olha para quê? Mas a Bíblia diz que Jó se levanta e diz: como falam com maluco. Nu saí do ventre da minha mãe, nu vou voltar para ele. Deus me deu, Deus tirou, mas Deus não vai deixar de ser adorado. Bendito seja o nome dele. Eu te convido nessa noite a ter ousadia e fé, de mesmo diante da luta que você está enfrentando, não sei qual ela, de fechar os seus olhos agora e dar graças a Deus por tudo que você tem enfrentado. Feche seus olhos onde você está. Se você puder agradecer a Deus, a Bíblia diz em 1 Timóteo, 1 Tessalonicenses, para a gente em tudo dar graça. Talvez você tenha enfrentado lutas, batalhas, conflitos, mas eu queria que você nessa noite adorasse a Deus, não só por aquilo que você está passando. Ninguém aqui é masoquista para ficar agradecendo pelas lutas que está enfrentando, mas eu queria que você, no meio das lutas, tivesse uma palavra de louvor e adoração ao seu Deus. No meio das suas lutas, você tem uma palavra de louvor e adoração ao Senhor, e que Ele possa, pela graça dEle, fortalecer a sua fé, assim como fortaleceu de Abraão, quando ele, no meio das suas impossibilidades, o texto diz que ele foi fortalecido na fé, dando graças a Deus. Eu vou te dar 1 minuto, pode aumentar o fundo musical, por favor. E eu queria que você, diante da circunstância que está vivendo, você pudesse adorar. Pode aumentar o fundo, por favor. Aí onde você está, filho? Aí onde você está? Dê glória a Deus, dê aleluia, louve o seu nome. Sua fé vai sair daqui fortalecida nessa noite. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou enfrentando, o senhor não sabe o que eu estou passando. Filho, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, Deus sabe. E mesmo no meio da luta, mesmo no meio da batalha, o texto diz que ele foi fortalecido na fé, você também pode. Agradeça a Deus nessa noite. Pastor, tem pessoas que estão me afrontando, tem pessoas que estão indo contra mim. Pastor, o senhor não está entendendo. Pois é, nessa noite Deus está te convidando. Pega o pandeiro antes do Jordão, antes do Mar Vermelho, e adora ao que é digno de receber toda a honra e toda a glória para sempre nessa noite, em nome de Jesus. Eu sinto o Espírito nessa noite fortalecendo a tua fé, filho. Agradeça, adore, glorifique, exalte, bendiga esse nome. Ele vai te fortalecer, sinta Ele como um rio de vida, enchendo nas lacunas do seu coração e toda a parte seca. E que você seja nessa noite inundado por esse rio de graça, e que a sua fé seja fortalecida nessa noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso. Obrigado, Jesus, por tudo, Senhor. Eu te adoro, Senhor, pela bonança, pela dificuldade, pela provisão. Eu te adoro, Senhor, pelas lutas, pelos problemas. Eu te adoro porque o Senhor é adorado, o Senhor é glorificado. O Senhor é o nosso Deus, e nós não nos rendemos a nada a não ser a Ti, em nome de Jesus. Só os que creem comigo digam amém. Só os que creem comigo digam glória a Deus. E para terminar a palavra nessa noite, me dá uma moral, fala o quê? Pode melhorar. Para terminar nessa noite, se você tem recebido do Senhor, me dá uma moral, fala o quê? Eu estou achando que pode melhorar. Está fraco, Fabrício? Irmão, estou terminando nessa noite, me dá uma moral, fala o quê? Acho que melhorou um pouquinho, vamos lá. Estou achando que eles não querem parar, por isso. Olha para mim, escuta o que eu vou te falar nessa noite. E aqui eu termino o que Deus colocou no meu coração. Pastor, como que eu sou fortalecido para usar as armas que Deus me deu? Eu sou fortalecido quando eu exercito a minha fé. Muitos começam a vida cristã acelerados, e quando menos esperam, se cansam e param. O exemplo que eu dei para os irmãos foi o exemplo do próprio Elias em Jezabel. Porém, lá em Hebreus capítulo 6, versículo 11, diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram a promessa. Eu quero chamar a sua atenção aqui para duas palavras nesses dois versículos.
A primeira palavra seria diligência. A palavra diligente significa cuidado, zelo e presteza na realização da tarefa. O texto diz, irmãos, que nós somos fortalecidos quando verdadeiramente nós trabalhamos com diligência. E no versículo 12 fala assim: para que não nos torneis indolentes. E essa palavra indolente significa preguiçoso, ocioso, apático ou negligente. O termo descreve alguém que perdeu o zelo, ou a vontade de trabalhar, ou o fervor espiritual. Olha para mim. Estava conversando com a Jana na entrada da igreja hoje. Já percebeu quantas pessoas talvez na sua vida ficaram para trás na fé? Já percebeu quantas pessoas talvez começaram bem seus caminhos com Cristo, mas abandonaram pelo meio do caminho? Me pergunta, pastor, por quê? Pergunta. Porque deixaram de exercitar a sua fé. Hoje tem se falado muito de atividade física. Eu acredito que há um mover na nossa cidade, porque em menos de 3, 4 meses explodiu o número de academia nessa cidade. Porque as pessoas estão procurando, na verdade, prevenir. E a pergunta é, como que eu previno uma velhice? Estando forte, estando fisicamente bem. E como que você consegue isso? Se exercitando. Irmão, eu não sei você, mas no começo que eu estava tentando ir para a academia, eu vestia o tênis, a bermuda, a blusa, e eu ficava sapateando dentro de casa, porque, irmão, eu não queria ir. E olha para mim, filho, deixa eu falar uma coisa para você aqui nessa noite. Quem é que fala, eu amo orar? Eu gosto de orar, hein, pastor? Eu amo. Eu gosto de orar. Eu gosto de ler a Bíblia. Eu gosto de ler a Bíblia, pastor. Eu gosto de ler a Bíblia. Pergunto, quem que gosta? Quem que quer? Olha para mim. Quem quer ir para a academia? Quem quer fazer uma caminhada? Quem quer? Eu admiro muito o irmão Valdir, que outro dia eu estava na casa dele, ele chegou e falou, pastor, se eu sentar já é. Então já chego, já está tudo pronto. A missionária Paula já deixa tudo no jeito, está lá o pump dele, a bicicleta. E ele falou, estou aí. Olha para mim, filho. A pergunta é, nós precisamos exercitar a nossa fé. E talvez o que você não entende é que justamente esse problema que você está vivendo, esse momento difícil, é só na verdade uma oportunidade de você sair da sua zona de conforto e de falar de todo o seu coração ao seu Deus. Porque tem momentos da vida da gente que a gente ora, mas tem momentos da vida da gente que a gente clama. E às vezes é essa oportunidade que Ele nos dá de sair literalmente daquela condição. E aqui eu quero falar algo muito poderoso para você. É necessário que o Espírito Santo haja em um homem interior. Efésios capítulo 3, versículo 16 diz assim: é necessário que o Espírito haja em um homem interior, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejam robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Sabe o que eu acho interessante? Que o mesmo Deus que está dizendo, através de Paulo, que Ele na verdade vai nos robustecer. O que é robustecer? É fortalecer. Esse mesmo Deus que falou que vai se fortalecer pelo Espírito, Ele ensina como isso acontece. Olha para mim. Não está aqui não, mas depois vocês anotam. Efésios 5, versículo 18. Presta atenção. Efésios 5, 18. Não vos embriaguei com vinho que há contenda, mas enchei-vos de quem, irmão? Do Espírito Santo. Mas olha o versículo 19. Como que eu sou cheio do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, e cantando e salmodiando ao Senhor, no vosso que, irmão? Coração. Talvez você está enfrentando um grande problema. Deus está te convidando simplesmente para orar. Talvez o diabo tenha tentado soprar no seu ouvido, dizendo, quem é você para orar? Quem é você para pedir? Quem é você para clamar? Quem é você para buscar? Pois é, mas a Bíblia diz que eu sou cheio. Falando. Então eu quero dizer uma coisa aqui para você nessa noite. Por isso que Jesus nos ensinou. Lá em Atos 1,18. Permanecer em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. No dia de Pentecostes, a Bíblia diz que estavam todos reunidos orando. Porque quando a gente ora, nós aquecemos nosso espírito. E pela graça de Deus, nós somos fortalecidos. E aqui eu vou te falar uma coisa que talvez você nunca ouviu. Mas eu vou te falar. Abra para mim em 1 Crônicas 12, 1 e 2.
1 Crônicas 12, 1 e 2. Crônicas 1, 1 Crônicas 12, 1 e 2, perdão. Estes, porém, são os que vieram a Davi, a Ziglag, sendo ele ainda fugitivo por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra. Armados de arco, usava da mão direita e esquerda em atirar pedras, e em despedir flechas com arco. Eram estes dois irmãos. Era estes dos irmãos de Saul, os benjamitas. Presta atenção. Quando Golias se levantou para se levantar contra o povo de Deus, Davi foi enfrentar com uma funda. E o texto diz isso. Armados de arco e usavam na mão direita e esquerda e atiravam pedras. O que eles atiravam pedra? Era funda. Quando Golias se levantou, a Bíblia diz que o rei Saul era da tribo dos benjamitas. E o pessoal de Benjamim, os irmãos de Saul, eram ambidestros. Os caras sabiam tocar taco com a mão direita e com a mão esquerda. Já jogou bola com quem quer ser ambidestro? Eu tinha um amigo meu, primo, Júlio César. Era direito, não fazia nada com a esquerda, e ele queria jogar na lateral esquerda. Eu falava, mas César, você não consegue cruzar. Não, eu sou canhoto. Ou vontade, Valdir, de ser canhoto. Não sei que o povo tem vontade de ser canhoto, né? Eu sou ambidestro, não fazia nada com a esquerda. Chegava no fundo da linha, virava para cruzar com a direita. E se chutava com a esquerda, não ia para lugar nenhum. Olha para mim, filho. O texto diz que os camaradas aqui usavam arco com a mão direita, com a mão esquerda e acertavam o alvo. E o texto fala que eram irmãos de Saul. Agora, se eles eram tão bons como irmãos de Saul, Saul também era bom. Porque era da tribo dele, eram treinados para isso. Mas a pergunta é, Davi venceu Golias com o quê? Com uma funda. E por que Saul, que era o cara, Fabrício, que tinha condições de tacar a pedra com a mão, com a outra e fazer o que tinha que fazer, não foi? Porque muitas vezes nós desprezamos as oportunidades de exercitar nossa fé por causa do medo. O texto diz que ele era preparado para isso. O texto diz que ele estava pronto para isso. Mas quando ele olhou para o gigante, ele falou, não dá. Davi era pequeno, não era da tribo de Benjamim, era da tribo de Judá. Não era tão capacitado nem preparado para isso. Mas quando ele viu Golias, ele falou, eu vou usar a minha fé. Talvez você está aqui hoje como alguém que já recebeu de Deus a capacidade de fazer. Mas muitas vezes o medo ou a circunstância tem te paralisado. Mas essa noite Deus te trouxe aqui para quê? Para dizer para você, filho, você é fortalecido na fé quando você exercita a sua fé. Qual que é o problema que você está enfrentando? Qual que é a luta que você está passando? Será que você vai ter a coragem que Davi teve de ir para o campo de batalha e dizer, você vem contra mim com espadas e lanças, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Se você entendeu o que eu estou falando, se coloque de pé comigo nessa noite. Se você entendeu o que o Senhor está falando conosco aqui, se coloque de pé comigo nessa noite. Aleluia. Aleluia. Pastor, mas eu estou tão fraco, Lá em 2 Coríntios 12, 9, o Senhor disse assim, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Talvez você está tão fraco hoje aqui, Deus trouxe o pão, te alimentou, para que você tivesse força de se levantar e de olhar para essa circunstância, estender as tuas mãos e declarar, em nome de Jesus, essa enfermidade vai embora. O Senhor vai tocar no Lorenzo, Lucas. O Senhor vai tocar na pessoa que está doente lá na sua casa, não sei onde é. O Senhor vai tocar no teu amigo, na pessoa que você está clamando. O Senhor vai tocar na tua família. O Senhor vai tocar, pastor, porque eu estou diante de uma luta, eu estou diante de uma batalha. Pois é, Deus está te convidando hoje para se levantar e para lutar. Lutar com o quê? Com as armas que Ele te deu. Por isso que Ele te fortaleceu nessa noite, em nome de Jesus. Levante a sua mão para o céu comigo e comece a orar. Comece a declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Comece a declarar nessa noite. O Senhor vai na frente, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai quebrar a barreira.